Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede bendito, Senhor Deus dos nossos pais. A vós louvor e glória eternamente. Bendito seja nome santo e glorioso, a vós louvor e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória, a vós louvor e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A Ele louvor, honra e glória eternamente. Era assim que nos anos 80... nós cantávamos no nosso seminário menor lá em Amargosa, com essa melodia sugerida logo depois do Concílio Vaticano II, para um cântico que nós encontrávamos sempre na segunda e na quarta semana do Saltério, que era o cântico dos três jovens. Na primeira e na segunda semana, também na segunda e na primeira e na terceira semana também se canta o mesmo cântico, porém uma primeira parte conhecida também como o Cântico das Criaturas. É a beleza, não é, de poder cantar com a liturgia, cantar com a palavra de Deus. Naquele tempo ali ainda não havia o primeiro volume da Liturgia das Horas trabalhada, já traduzida em português. A gente rezava com uma chamada Oração do Tempo Presente, que era a tradução francesa da Prière du Temps Présent, que era a versão francesa que estava sendo usada. Então era a Liturgia das Horas sendo agora traduzida para o vernáculo lentamente, e essa melodia. Mas depois também, ali nos anos 80, uma outra versão da primeira parte do cântico era muito cantada nas nossas comunidades, muito bonita. De Deus criaturas e todos mortais, dizei-lhe cantando, bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais. Me parece que é de um padre salesiano, o padre João Carlos, essa versão do Cântico dos Três Jovens. Aí tem uma parte que a gente cantava: três jovens de fé desafiaram o rei e no fogaréu louvaram a Deus, enquanto a outra parte sustentava: bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais. Por que eu estou com essa sessão nostálgica hoje? Não se trata de nostalgia, é porque justamente este cântico está colocado na liturgia de hoje, o capítulo 3 de Daniel, o Cântico dos Três Jovens, que desafiaram o rei Nabucodonosor e desafiaram o rei, não é, que queria que eles adorassem os seus deuses e a estátua que ele tinha colocado. E às vezes quando a gente
está diante deste cântico dos três jovens, o cântico das criaturas, como a gente vê, baleias e peixes, louvai o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor, e assim a gente perde a noção diante da poesia, diante da beleza deste canto. Diante da poesia, às vezes a gente toma distância da martiria, não é? Do aspecto martirial que está presente dentro deste cântico, que é um cântico de resistência. A liturgia de hoje nos ensina a, na resistência, cantar. Porque é impossível resistir somente gritando, é impossível resistir somente demonstrando a raiva. Não, na resistência é preciso cantar. O salmista até disse, né, no Salmo 100, mas como é que a gente vai cantar os cânticos do Senhor numa terra estrangeira? Realmente os cânticos do Senhor, como motivo de alegria numa terra estrangeira, é difícil de ser cantado. Mas o Espírito de Deus pode suscitar em nós um cântico de resistência. O cântico de resistência à prepotência de todos os poderes deste mundo. Essa semana, como eu estou dizendo para vocês, o Cristo crucificado dentro da igreja, ele está coberto para também ajudar-nos a encontrar o crucificado em tantas situações do mundo e da vida. E hoje eu acho que a liturgia pode ser uma grande provocação e uma grande ajuda para a gente ver o Cristo que está crucificado hoje pela intolerância religiosa. A intolerância religiosa e a prepotência política. São duas coisas que vão caminhando muito lado a lado uma da outra. O rei Nabucodonosor, na sua pretensão de prepotente, de potente que era, ele perguntou para os jovens Misaque, Sadraque e Abdênego, mas vem cá, vocês não estão cumprindo o decreto que eu mandei para as horas tais fazer adoração e se curvar diante dessa minha estátua aqui, queimar esse incenso diante dessa estátua? Pois bem, se na hora certa vocês não se curvarem, não fizerem a adoração como está mandado, eu vou colocar vocês dentro da fornalha e aí eu quero ver se tem algum Deus que vai poder tirar você da minha mão. A prepotência do rei, achando que ele podia tudo. E os jovens disseram, olha rei, não precisa nem fazer esse teste todo. Nós não vamos nos curvar diante da sua estátua e mesmo que o nosso Deus não nos tirasse da fornalha, tenha certeza que essa adoração nós não faríamos. E então o rei, enfurecido, joga os três jovens dentro da fornalha de mão amarrada, manda aumentar 7 vezes o fogo, bota betume e tudo quanto é coisa lá, até os caldeus que foram jogar os jovens lá dentro saem sapecados com fogo, e diz-nos a Bíblia que no meio lá daquele fogo tão alto, vem o anjo de Deus, que é a presença de Deus mesmo, e cria uma aragem, não é? Uma brisa no meio daquela situação de tanto fogo, e eles podem respirar um ar puro, não aquele ar quente de dentro daquela fornalha. Eles respiram um ar que não lhes queima o pulmão, eles respiram livremente. E aí a gente pensa nesse Espírito de Deus que está ao nosso lado, que não nos abandona, não é? A espiritualidade da resistência, a espiritualidade que é aquela ajuda de Deus para a gente não se curvar diante de uma posição idolátrica nesse mundo no qual nós estamos vivendo. Você sabe que no passado, no dia 24 de março, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, o dia 24 de março se celebrava a festa do Arcanjo São Gabriel, porque amanhã se celebra a festa da Anunciação do Senhor, a festa da encarnação do Verbo, e é o anjo Gabriel quem dá a Maria essa boa notícia. Então, por isso, hoje, naquele tempo se celebrava no dia 24, o dia de São Gabriel. E uma coisa interessante que hoje a liturgia o que é que faz? Né? Juntou numa única festa os três arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel. São Rafael era celebrado no mês de outubro. E você vê que até hoje, a coisa interessante é que até hoje a gente, no dia 29 de setembro, a maioria das pessoas falam sempre da festa de São Miguel, São Miguel. Por isso, porque antigamente essas três festas eram separadas. Então, o arcanjo Gabriel, celebrado no dia de hoje,
esse arcanjo que trazia uma boa notícia. Mas no dia de hoje não é mais dia do arcanjo Gabriel, mas é dia também de um outro grande mensageiro. O livro do Apocalipse fala, não é, quando o ressuscitado manda sua mensagem às igrejas, diz assim, fala ao anjo da igreja de Tiatira, de Sarde, de Filadélfia, e se interpreta que o anjo da igreja se trata do próprio bispo da igreja local. A ele que é dada uma boa notícia. Então, o bispo é o anjo da igreja. O que é que tem a ver, né, falar do arcanjo Gabriel com o anjo da igreja e o dia de hoje? Porque hoje, no calendário da nossa igreja, a gente celebra a festa de São Oscar Romero. São Oscar Romero era bispo de São Salvador, em El Salvador. Ele foi assassinado no dia 24 de março de 1980, e enquanto ele celebrava a missa. Mas o arcebispo Oscar Romero tinha uma mensagem para o povo de El Salvador, e a mensagem era aquela de não se curvar à prepotência dos poderes políticos, à prepotência daqueles que divulgavam e queriam a violência a todo custo. Ele tomou a defesa do seu povo, foi voz daqueles que não tinham voz e não tinham vez, e interpelou, e pediu a paz, e pediu a tolerância, e pediu ao exército do seu país que não disparasse contra o seu próprio povo, pediu a desobediência civil, a objeção de consciência, não se curvar a uma lei prepotente que mandava um irmão matar o outro irmão dentro do seu próprio povo. Então a festa de São Oscar Romero, no dia de hoje, recupera em nós essa memória de boa notícia que nós precisamos dar e ser para o nosso povo. Portanto, hoje nós contemplamos, não é, Jesus crucificado em todos aqueles que são vítimas da intolerância, sobretudo da intolerância religiosa. E aí nós, como cristãos, precisamos também bater no peito. No ano 2000, São João Paulo II propôs na Tertio Millennio Adveniente, que era o documento de preparação para o novo milênio, ele propôs uma purificação da memória. Ele ali dizia que nós, os filhos da igreja, precisamos bater no peito, porque muitas vezes nós somos intolerantes e usamos da violência como instrumento de anúncio da palavra, de anúncio do reino. E aí homens e mulheres da igreja precisávamos bater no peito e pedir perdão. E ele fez isso. No ano 2000, uma grande celebração penitencial foi feita na Basílica de São Pedro, a igreja reconhecendo os seus muitos pecados, as suas muitas falhas, não é? Nós, homens e mulheres de igreja, que muitas vezes divulgamos com as nossas ações, somos intolerantes, não somos capazes de acolher e de proclamar a verdade de Deus que liberta, e com as nossas ações, muitas vezes, em vez de facilitar o acesso ao reino de Deus, podemos criar dificuldades para os outros com o nosso contra-testemunho. Portanto, o convite no dia de hoje, né, a não nos curvarmos diante da prepotência e a abrir-nos para não sermos intolerantes. Mas tem um outro dado aqui que é muito importante nós notarmos nessa posição desses três jovens. É como eles são fiéis à sua própria consciência. A vida tem um valor imenso. Mas como diz o salmista no Salmo 62, teu amor vale mais do que a vida. Há certos momentos em que a vida entra em choque com a verdade, por exemplo, e que aí você diz, não vale a pena continuar vivendo se para desonrar essa própria vida que nós recebemos como um dom de Deus. E aí, por isso, às vezes, até se abre mão da própria vida, como esses três jovens fizeram. Eles preferiram ser fiéis a Deus e a sua lei a continuar vivendo de uma forma desonrada, a cometer um ato de infidelidade ao seu Deus e ao seu Senhor. O próprio Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, que nós estamos lendo agora, já antes no capítulo 7, nós vimos como Jesus, para subir para Jerusalém, ele não foi publicamente, porque ele sabia que tinha uma trama para tirar a sua vida. Ele quis, então, se assegurar do dom e do valor da sua vida. Mas chegando em Jerusalém, vendo as coisas que não estavam andando bem, ele não teve medo de dar-se a ver e denunciar e corrigir o que precisava ser corrigido, porque ele sabia
que maior do que o valor da sua vida era o valor dessa fidelidade amorosa a Deus, o seu Pai. Aí a gente percebe que a vida da gente tem o seu valor e tem também o seu sentido. A vida precisa ter um sentido, e o sentido da vida está em correspondência àquilo que é a vontade de Deus. E por isso que aqueles 3 jovens não tiveram medo de afrontar o rei e enfrentar a fornalha de fogo, porque eles inclusive sabiam que o poder de Deus era grande, poderia libertá-los, mas como eles mesmos disseram, mesmo que Deus não salve a nossa vida, não é? Uma coisa é certa, não faremos nada que seja contrário a essa que é a vontade de Deus e que eles já conheciam. O evangelho de hoje, o de João, no capítulo 8, versículo de 31 a 42, nós vimos que tem algumas pessoas que acreditaram em Jesus, na proposta que Jesus estava fazendo, e de repente Jesus começa a dialogar com essas pessoas, com seus simpatizantes, com aqueles que acreditaram nele. Mas Jesus não deixa de ajudá-los a aprofundar o sentido do ato de fé que eles diziam ter. Acreditaram, mas essa crença precisava ser purificada, precisava passar pelo crisol. E aí Jesus começa a dizer para aquelas pessoas: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sempre liberta, mas tem gente que pode querer manipular a verdade, não é? Com a sua intolerância, com o seu jeito de ser, não é? Com uma narrativa, e pensa que a narrativa que está fazendo seja verdade. Ilude os outros, querendo dizer que a narrativa que fazem seja verdade. E não é essa a questão. Então, estas pessoas que Jesus disse que a verdade os faria livres, eles começaram a dizer: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como pode dizer-nos, vós vos tornareis livres? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E ali estava o ponto onde eles não eram livres. O desvio daquilo que era a vontade de Deus e o que Deus queria. E Jesus diz: o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Dizem que têm fé em Deus, mas defendem a morte. Olha a contradição. Querer a morte de alguém e dizer que tem fé em Deus, que acredita na verdade. Aqui vê que essas duas coisas não podem caminhar juntas. A violência contra os outros, o querer tirar a vida dos outros e querer dizer que acreditam no Deus verdadeiro. Não é verdade isso. Essas coisas não vão juntas, não podem caminhar juntas. E aí diz Jesus: bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Essa é uma grande denúncia de Jesus, e eles entenderam logo e responderam: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Aí disseram para Jesus: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. E aqui se toca essa fala de agora com o início desse capítulo. Jesus que defendeu uma mulher adúltera. Assim como a mulher samaritana era a imagem do próprio povo de Deus na Samaria, o povo samaritano que tinha tido 5 maridos, ela diz a essa mulher: você teve 5 maridos e o que tem agora não é seu, porque aquilo era uma lembrança do povo da Samaria, que é formado por 5 povos diversos, com deuses diversos, essa mistura que está na origem do povo. Assim também o povo de Israel, muitas vezes aqui está representado nessa mulher adúltera, essa mulher que não foi capaz de ser fiel ao seu esposo. O povo é o povo de Deus, a mulher é o povo de Deus, o esposo é o próprio Deus. O profeta Oséias, a ele Deus ordena de tomar uma mulher que era adúltera como esposa, justamente porque o povo de Israel se comportava como mulher adúltera. Então essa imagem da mulher adúltera é a imagem do próprio povo de Israel, a quem Jesus defende.
a quem Jesus diz, não peques mais, volta à fidelidade à aliança, volta o coração para o teu Deus, para o teu Senhor, para o teu único esposo. Mas esse povo aqui representado, se vê que não quer seguir a esse Deus. E embora diga, temos um só Pai, Deus. A pergunta para nós é sempre essa: em que Deus é que nós realmente cremos? O Deus que nós cremos é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Os discípulos de Jesus em um certo momento disseram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Hoje também nós queremos pedir a Jesus a mesma coisa, que Ele nos revele o seu Pai, para que de fato o nosso Deus seja o seu Deus e nós não sigamos as nossas idolatrias, as falsas imagens que nós vamos criando de Deus, que não se revela esse Deus misericordioso. Aí Jesus respondeu para eles: se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Senhor Jesus, mostra-nos o teu Pai. Derrama sobre nós a unção do teu Santo Espírito para que nós possamos te amar. Para que, amando-te, possamos de verdade dar testemunho da nossa crença no Deus único e verdadeiro. No Deus que nos liberta com a sua palavra, com a tua palavra. Tu vieste para que todos tenhamos vida e vida em plenitude. Ajuda-nos a compreender que nada que provoque a morte está em sintonia com a fé em Deus. Que possamos de verdade fazer penitência, que possamos de verdade nos arrepender e nos colocar no caminho da tua boa notícia, no caminho do teu evangelho. Dá-nos a graça da resistência. Dá-nos a graça de não nos curvarmos diante das prepotências deste mundo. Dá-nos, sobretudo, a capacidade de sermos tolerantes. Aquela tolerância que não significa não capacidade de dialogar. Tu dialogaste com esses judeus que num primeiro momento acreditaram em ti, mas sem deixar de revelar para eles a verdade dos equívocos em que eles se encontravam. Dá-nos essa mesma força que tu tinhas de mostrar onde estão todos os equívocos neste mundo, de nos mantermos fiéis até o fim, se necessário, com a entrega da nossa própria existência, da nossa própria vida. Que a resistência seja ainda mais forte do que o nosso desejo de manter-nos na existência, se a nossa resistência de fato for sinal de fidelidade ao Deus amor, ao Deus que é o teu e nosso Pai. Amém. Minha amiga, meu amigo, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. De Deus criaturas e todos mortais, dizei-lhe cantando, bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais. Um dia abençoado para você, minha amiga, para você, meu amigo.